Estamos no agosto dourado, um mês que dá brilho para a amamentação. Os bebês, claro, dependem muito do leite materno, um alimento fundamental nos primeiros 6 meses, mas a amamentação também é preciosa para as mães. Por isso que eu vim conversar com a Karine, que é psicóloga, e hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre a saúde mental das mulheres nesse período e os transtornos, né, que podem aparecer. Então, Karine, primeiramente, essa questão da amamentação, ela faz muito bem para a saúde mental das mulheres, né? Exatamente. Por quê? A amamentação, ela funciona como um fator de proteção em relação a transtornos do puerpério, né? Dentro da psicologia perinatal, a gente estuda esse período de gestação, parto e pós-parto, em que nós estudamos mesmo os fatores de risco, fatores de proteção, e os estudos científicos que nós temos é que a amamentação, ela funciona como um fator de proteção para adoecimentos psíquicos, como depressão pós-parto, por exemplo, pela forma que ela se dá através da liberação hormonal também no corpo da mulher, né? Que a gente fala da liberação da ocitocina, que é o hormônio do prazer, e que ajuda na regulação hormonal da mulher e também ajuda na vinculação dessa mãe com esse bebê. Então, alguma mãe que esteja com dificuldade na vinculação com o bebê, por exemplo, ela se beneficia muito de estar com o bebê nesse momento da amamentação. E a gente sabe que a amamentação ela é muito difícil, ela é muito complexa, muito complicada, mas que a gente tem que focar, às vezes, nos benefícios também. Não é instintiva como muitas pessoas pensam, né? Exatamente. E agora, em relação aos transtornos, né, que aparecem nesse período, o mais comum é a depressão pós-parto, né? Mas existem outros, né? Sim, a gente tem alterações emocionais significativas nesse período, né? Uma das alterações emocionais que a gente tem é o baby blues, que a gente chama também de tristeza materna, melancolia materna, que é um período que dura mais ou menos 20 dias depois do parto, em que a mulher tem sintomas muito parecidos com os sintomas da depressão, né? É uma tristeza, né? É uma labilidade emocional, uma falta de vontade de fazer as coisas, uma dificuldade, né? E aí a gente tem esse período, um período que a gente pode considerar que acontece com 90% das mulheres, né? Só que ninguém fala muito disso, né? Porque a gente tem essas questões de mitos sociais que envolvem a maternidade muito forte, então as mulheres acabam não dizendo que estão sofrendo. E também esse período do início é o período mais difícil da amamentação também, então é muito comum as mulheres passarem por isso nesse período. Então, os primeiros 20 dias, as mulheres, a gente considera que elas estão nesse período do baby blues. Mas ele passa? Ele passa espontaneamente, né? Então, não existe tratamento, não existe medicação, é esperar passar. Então, passou esses 20 dias, esses sintomas persistiram, né? Esses sintomas continuaram depois de 20 dias, aí a gente pode até investigar a depressão pós-parto. Inclusive, a gente não faz diagnóstico de depressão pós-parto até os 20 dias porque confunde. Então, a gente não tem como saber, né? É isso. Então, a gente deixa para fazer diagnóstico, conversar com o psiquiatra, né? Depois que passa esse período que a gente considera aí o baby blues. Então, aí a gente pode fazer diagnóstico de depressão no pós-parto. Aí, a partir de então, se alguns sintomas persistirem, pode ser a depressão pós-parto, né? E quais são esses sintomas da depressão pós-parto? Então, os sintomas de depressão pós-parto, eles são os mesmos sintomas da depressão que acontecem em qualquer momento da vida. Os sintomas, né? É a tristeza, a falta de prazer, não tem vontade de fazer as coisas, a pessoa começa a ficar muito arrastada, né? Essa pessoa, coisas que davam prazer não dão mais. Então, os sintomas são muito característicos da depressão. A diferença é que ela está vivenciando no pós-parto. Tá? Então, a gente tem o seguinte, a gente tem índices que falam o seguinte, a depressão pós-parto, geralmente, ela já se iniciou na gestação. Então, a gente tinha uma mulher que estava com sintomas de depressão na gestação e que, por algum motivo, não foi identificado. Geralmente, passa despercebido porque existe esse mito de que a gestante é muito emotiva, a gestante chora mesmo, né? E isso acaba confundindo os sintomas. Então, a mulher nem consegue identificar os sintomas às vezes. Ou até identifica, mas tem aquela questão, eu estou grávida, era para eu estar feliz, mas eu não estou. Então, a mulher, ela fica até às vezes com vergonha
de pedir ajuda, né? De medo de ser mal interpretada, de ser mal compreendida pela sociedade. Então, a gente tem essa questão, essa mulher, ela vai arrastando esses sintomas e quando chega no pós-parto, a gente tem aí a cronificação dos sintomas, né? Aí a gente geralmente identifica a depressão no pós-parto, por isso que a gente chama de depressão pós-parto. Mas a maioria das vezes a depressão já estava lá, tá? Então, assim, após identificar a depressão, os sintomas de depressão, a gente tem os tratamentos, né? O atendimento psicológico e a gente tem, dependendo do grau da depressão, a gente tem o acompanhamento com o psiquiatra para medicação, que ajuda muito também nesse período. E a mulher com depressão pós-parto, ela amamenta ou existe uma dificuldade nisso? Olha, é muito importante que ela amamente. Como eu disse, a amamentação, ela é um fator de proteção. Então, ela vai ajudar essa mulher a liberar esse hormônio ocitocina, que é o hormônio do prazer, que geralmente na depressão essa ocitocina fica bem baixa. Então, no momento que ela está amamentando, isso vai liberar no corpo dela, isso vai ajudar até com a depressão. Mas existem casos de algumas mulheres que têm muita dificuldade, né? De vinculação com o bebê, não conseguem ou não querem, né? Então, assim, é por isso que a gente precisa do acompanhamento psicológico, para entender o que está acontecendo com a mulher, né? Porque a amamentação também pode ser um fator de risco. Se essa mulher não deseja amamentar, por exemplo, está se forçando. Então, assim, se isso está sendo um sofrimento para ela, isso pode não ser legal. Então, a gente tem que entender, ouvir a mulher e entender o que a amamentação significa para ela. A gente incentiva que ela amamente pelos benefícios, mas se for uma decisão dela, e por isso que a gente busca o protagonismo da mulher, se for uma decisão dela não amamentar, a gente acolhe, né? Porque a mulher também não é obrigada. Então, assim, a gente tem que acolher, né? E entender também, se às vezes pode acontecer várias coisas que essa mulher não consiga amamentar, né? Então, assim, a acolher essa mulher que não consegue amamentar é muito importante, porque isso também pode fazer que ela desenvolva uma depressão, a culpa, a tristeza por não ter conseguido amamentar, por exemplo. Entendi. E há uma situação também que as pessoas às vezes associam a depressão pós-parto, que causa confusão, que é um outro transtorno, né, mais grave. Isso. Nós temos a psicose puerperal, né, que na verdade é um outro tipo de transtorno que acontece no puerpério, onde a mulher, ela perde um pouco o senso de realidade, né? Essa mulher, ela tem alucinações, ela escuta vozes, né? São casos muito raros, mas que podem acontecer e que acabam se confundindo com a depressão, né? Então, a gente vê, às vezes, o infanticídio, né? Que é quando a mulher chega a matar o bebê, ou o suicídio, quando a mulher, né? Tira a própria vida. Então, a gente tem esses casos graves de depressão ou de psicose. Quer dizer que a mulher com psicose vai matar o bebê? Não. Quer dizer que a mulher com depressão vai matar o bebê? Também não. Cada caso é um caso. Mas os infanticídios, a maioria a gente vê, né, em casos de psicose. Porque a mulher é como se ela estivesse fora de si, né? Ela tem alucinações. Ela perde completamente o senso de realidade. Então, a gente tem que entender, a gente tem que ouvir, para a gente saber o que está acontecendo, né? Existe esse mito, né? As pessoas associam muito a mulher com depressão pós-parto e o infanticídio, né? A mulher com depressão pós-parto, ela precisa de ajuda, né? E não necessariamente é uma mulher que vai, né, tirar a vida ou tirar a vida do bebê. Isso são casos graves e cada caso é um caso. Mas a gente tem que ter consciência para a gente não fazer esse tipo de julgamento. Quando uma mulher chega e fala, estou com depressão pós-parto, a sociedade julga, né? E uma mulher com depressão pós-parto, ela precisa de ajuda, não de julgamento. Então, a gente precisa ter essa consciência de que a sociedade precisa mudar nesse sentido em relação aos transtornos do puerpério. Hoje a gente tem alguns estudos que apontam que 25% das mulheres apresentam sintomas de depressão na gestação. Então, a gente tem 1 a cada 4 mulheres no Brasil com sintomas de depressão. Só que ninguém fala disso. Por quê? Porque é muito difícil ver uma mãe com depressão. Entendi. E é importante, né, que a mulher tenha consciência, perceba esses sintomas e também o marido ou a família, a rede de apoio, para que ela procure ajuda e passe por isso da melhor forma possível, né? A rede de apoio no pós-parto ela é de suma importância para a identificação de alguns transtornos, mas até da prevenção, né? Os fatores de proteção eles são muito poucos. Né, os fatores de risco são vários, mas os fatores de proteção são muito poucos. E, inclusive, a maioria deles estão relacionados à rede de apoio, ao apoio do marido, do companheiro, de seja quem for, da mãe, da avó, mas de pessoas que estejam em volta dessa mulher,
sabe? Então, ter um bebê hoje, para a gente ter um bebê, a gente precisa da sociedade. Do mesmo jeito que para uma mulher amamentar, a gente precisa de uma sociedade, a gente precisa de ter várias pessoas ali apoiando aquela mulher. Muitas mulheres desistem da amamentação por causa de não ter apoio social para conseguir amamentar. Né? A mulher que trabalha, a mulher que com 4 meses do bebê já tem que ir trabalhar, né? Ou que de alguma forma não consegue sustentar. Então, é responsabilidade social. Entende? A amamentação não pode ser só uma responsabilidade da mulher, assim como a depressão pós-parto também. Então, a gente tem que ter essa consciência social de que mulheres estão adoecendo no pós-parto. Isso é mais importante. As mulheres estão adoecendo. Existem motivos para elas estarem adoecendo e alguns motivos a gente poderia reverter se as pessoas tivessem consciência disso. Muito obrigada, Karine, pelos esclarecimentos. E olha só, a Karine já deu uma entrevista anteriormente falando sobre as ações do Agosto Dourado, então você pode clicar lá para ficar por dentro. Foi criado um perfil de um movimento aqui de Patinga, né, de doulas e outros profissionais de saúde. E também temos uma entrevista com o Dr. Fabiano Tebas, pediatra, que falou inclusive da relação entre Covid e amamentação. A mulher deve interromper a amamentação se tiver com o vírus? Clica lá e confira. Zug, conteúdo o tempo todo.